Jeremias capítulo 29, o verso 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, sonhos, projetos. É muito importante nós termos sonhos, planos na vida, projetos. E nós temos lido, aprendido no livro de Provérbios, tá, sobre que você faz as suas projeções, você faz os seus planos, mas Deus que vai dirigir os seus passos. Então é muito lindo, muito gostoso quando nós temos essa confiança em Deus, o Deus que cuida de cada detalhe, o Deus que cuida dos nossos sonhos. E não é errado você ter sonho de ter uma família, sonho de um bom emprego, um sonho de terminar sua faculdade, de construir a sua casa, terminar a sua casa que está aí parada devido talvez falta de recursos ou por outros fatores. Então não é errado você ter esses sonhos, né? Sonhos aqui para essa vida, né, que é tão passageira, porque uma pessoa que ela não sonha mais, que não deseja mais viver e acha que aqui não serve para mais nada, então provavelmente ela está com algum problema, né? Ou ela está em depressão, ou entrando nisso, saindo disso, ou de repente outros fatores, porque se Deus permitiu você nascer, não nasceu para não fazer uma história. Não, Deus quer o melhor para você. Então quantas pessoas você conhece, né, que conseguiram realizar uma boa parte dos seus sonhos e ao final da vida e se sentem totalmente realizadas, né? A gente sabe que é a minoria. É a minoria. Por quê? Porque o que mais encontramos geralmente são pessoas frustradas. Essa é a verdade. Existem milhões e milhões e talvez até bilhões de pessoas, se analisar a população mundial, frustradas porque sonharam, mas não aconteceu. Não se concretizou. Isso acontece muito. É a chamada frustração. E é interessante que frustração todo mundo já teve ou uma hora terá. Porque faz parte de um processo da vida e um processo até mesmo de crescimento, né? Então, geralmente, são pessoas que encaram os sonhos como algo que a vida lhes deve. Ou seja, uma dívida de Deus para com eles. Mas a gente vai falar de um personagem que eu gosto muito, é um personagem bíblico, né? Mas antes, porém, eu quero deixar aqui alguns textos aqui da palavra de Deus, que o sonho é importante. Mas antes, Lucas 12:20. Lucas 12:20 diz: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então a gente percebe aqui nesses textos da palavra de Deus que nos fala justamente com relação à nossa ansiedade. Olha que interessante, ansiedade, né? Pelas coisas da vida. Então a ansiedade realmente é um campo assim muito amplo para se falar sobre isso, porque tem um lado espiritual, o lado psicológico, o lado, enfim, é bem amplo esse negócio. Então, muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas. Meu Deus, será que vai voltar ao normal? Será que eu vou conseguir realizar os meus sonhos? Queridos, não fica no será, fique dizendo o seguinte: olha, eu vou conquistar a minha vitória, porque eu tenho o maior realizador de sonhos, que é Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus está conosco. E Mateus 6:25, quem falou isso aqui para a gente não andar ansioso? O próprio Jesus, minha gente. O próprio Jesus. Né? Então, você precisa entender o seguinte: se você deseja realmente que o seu sonho se concretize, você vai ter que mudar o seu modo de agir, de pensar e até de falar. Ou seja, no lugar de meus sonhos, olha só, no lugar dos meus sonhos, você coloca os sonhos de Deus. Olha como muda, Josué.
Quer dizer, os meus sonhos. Daí eu falo, não, eu quero realizar os sonhos de Deus. Então, quando você inclui Deus nos seus sonhos ou nos seus projetos, obviamente vai ficar mais fácil. Aí você poderá ter, como todos nós, às vezes um momento de frustração, de chateação. Isso é um processo que faz parte. Não existe ninguém isento, ninguém está isento dessas frustrações da vida. O que não pode é, por causa de uma frustração, você parar o projeto. Não é por causa de uma coisinha que aconteceu que te deixou chateado que você vai parar. Eu sei do que eu estou falando, às vezes do ministério mesmo, né? Você está pregando, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. De vez em quando vem alguma coisa que te chateia, né? Que te chateia. Às vezes está pertinho de você o problema, né? E você às vezes tem que dar a volta por cima. Esse dia eu estava comentando com um grupo de pessoas no virtual, né? Vamos dizer, em lives e tal, e dando um ensinamento sobre negócios, sobre finanças à luz da Bíblia. E comentei algum relato recente, né? Daí a pessoa disse, pastor, vamos para frente, pastor. Deixa isso para lá e vamos para frente, pastor. Quer dizer, a pessoa pegou a visão, entendeu o que eu falei dentro do contexto que eu estava ensinando. A própria internauta lá falou, pastor, vamos para cima, pastor. Vamos para cima. Tem muita coisa boa lá para frente que Deus vai entregar para vocês. E é tão bom quando a gente recebe uma palavra dessas, né? Uhum. Porque ela chegou ali no momento certo. Porque a gente às vezes também fica nessa situação de um pouco de indecisão. Será que faço? Será que não faço? É para ser? É para não ser? Mas quando vem alguém que, no senhor falou, pegou a visão, captou a visão e lança uma palavra dessa de fé, né? Sobre nós, poxa, a gente já levanta, já quer ir para a luz também, já quer ir, né? Já quer ir arrebentando mesmo, né? E avançando e coisa e tal, a gente já fica ali no gás mesmo, né? Então, o importante também, pastor, é ter a percepção e a sensibilidade de aceitar o sim de Deus, de aceitar a vontade de Deus, como o senhor falou aqui, né? Então, quer dizer, nós, mas eu coloquei isso para Deus, mas eu quero, seja feita a vontade de Deus. Puxa, mas quando Deus dá aquele projeto, né? Dá aquele escape, dá aquela situação, mas a pessoa, puxa, mas não era bem isso que eu estava pensando, né? Uhum. Então, quer dizer, daí a gente quer voltar à nossa natureza humana e achar que aquilo que antes que nós pensamos que daria certo, e daí lançamos também nas mãos do Senhor, e Ele deu um outro escape, um outro direcionamento, a gente daí acaba não querendo executar porque não aceitou. Então nós temos que aceitar a vontade de Deus, que é a melhor. Então, queridos, coloque assim, quando você falar os meus sonhos, que é importante, vamos deixar bem claro. Você tem que se planejar, sim. Você tem que se preparar, sim. Uma das aulas que eu tenho dado no virtual, isso para quem deve estar pensando, onde que ele está dando essa aula? É aqui, na hora do nosso programa, de certa forma, de ensinamentos, mas também nesse mês de julho, de segunda a sexta, das 3 às 4 da tarde, dentro dessa faixa de horário, eu tenho ministrado ali palavras ali para abençoar os empresários, profissionais liberais, trabalhadores, empreendedores, através do nosso canal no Instagram, no caso, né? No Instagram, ali do Agindo Deus Quem Impedirá. Só para você contextualizar, ok? Hoje tudo é palestra virtual, né? À distância, né? Pois é. Então, mas o importante é você colocar, né? Você colocar no lugar dos teus sonhos, né? Você fala, Deus, eu quero sonhar os sonhos de Deus. Aí você vai alinhar com Deus. Porque não é Deus que tem que se curvar a nós. É nós que temos que se curvar diante do Todo-Poderoso. Porque Ele diz, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus tem o tempo dele, mas é o tempo dele, não o nosso. Né? E temos que ter essa paciência. Praticar agora, mais do que nunca, paciência. E eu tenho procurado isso, tenho pedido para Deus, paciência. Às vezes, mas parece que está dando ao contrário, eu peço para Deus paciência, mas daí aí parece que vem mais luta, vem mais dificuldade, vem mais situação, né? Então, por quê? Porque é justamente para provar a gente, para provar a nossa fé. A nossa fé também é provada com a paciência. Né? Então aquela paciência de orar, entregar na mão de Deus e ir no seu tempo certo, como está dizendo a pastora aqui nesse estudo, é que a gente aceita a vontade de Deus. Enquanto nós não aceitarmos a vontade de Deus, a gente vai estar batendo e ferro frio, que diz, né? E ferro frio não desentorta, né? Só ferro quente que desentorta. Então nós temos que estar realmente conectados na vontade de Deus, e agora mais do que nunca. Onde muitos perderam emprego, estão tentando uma nova direção, estão tentando um novo projeto, alguma coisa assim. Mas, claro, a gente tem que também, como disse o pastor, sonhos, né? Se a gente também não tiver sonhos, a gente também não vive. Mas se aquele sonho que Deus já tem há tempo para a gente,
e de uma vez por todas a gente entrega isso na mão de Deus, e daí ele, agora eu vou abençoar esse camarada. Agora eu vou abençoar. Agora ele entendeu, captou a minha mensagem. Deus vai falar assim, agora ele captou a minha mensagem, agora eu vou mandar a bênção para ele. Vivendo e aprendendo. Olha o que diz Salmos 37, o verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha que coisa linda. Quem escreveu isso aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito da sabedoria, do Espírito Santo, foi Davi. Né? Então ele diz, deleita-te também no Senhor, em Deus, né? E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então você precisa aprender isso aqui. É aprendendo. Então a ansiedade, geralmente, é você antecipar para hoje problemas de amanhã que às vezes nem existirão. Uma das definições assim, mais fácil de entender da ansiedade, de estar ansioso, porque quando eu li o texto aqui de Mateus 6,25, Jesus está dizendo, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Aqui está falando o quê? De provisão, de sustento, de moradia e outras coisas mais, não é? Então, a ansiedade, nesse caso que a gente está explicando aqui espiritualmente falando, é você se preocupar com a terça, sendo que nós estamos vivendo na segunda. Para que eu vou esquentar a cabeça com a terça se eu estou vivendo hoje? Então é você, uma das definições é trazer o problema da terça para a segunda. E às vezes nem vai ter esse problema. Traduzindo, você está sofrendo à toa. Diz que a ansiedade é a expectativa do futuro, né? Sim. Quer dizer, é acelerar aquilo que ainda nem aconteceu. E a tristeza ou depressão é se acumular de coisas demais do passado e até de ontem, que ainda não deu certo. Né? E completando, quer dizer, aqui, pastor, um dos versículos que praticamente chave, né? Que, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o anterior, né? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Né? O que comer, o que beber, onde morar, aquela coisa, de certo que o Pai sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Então, né, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos servindo a Deus, estamos conectados com a vontade de Deus, amados, é impossível que a vitória não venha. Ok, o Salmo 37, verso 7, a primeira parte, apenas a primeira frase ali, diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Olha que interessante. Descansa no Senhor e espera nele. Se você conhece Jesus e está exageradamente ansioso por coisas do futuro, que está te abalando, porque vai abalar as suas emoções, vai abalar, pode alterar até mesmo o seu comportamento. A pessoa pode começar a comer demais ou comer pouco, né? Quer dizer, cada organismo tem uma reação, mas aqui diz o seguinte, que o cristão que espera a ação de Deus não tem nada a temer ou invejar, a temer, a ficar ansioso. A nossa confiança está em Deus. Eu tenho visto assim, estamos aqui em Curitiba, permitindo Deus, no mês de outubro desse ano agora de 2020, a gente vai completar 19 anos que estamos aqui. E esse dia veio à minha mente, eu comecei a pensar, sabe quando você pensa e começa a conversar com você mesmo? Eu comecei a fazer uma analogia de quando eu cheguei, como é que foram. Então eu lembrei das coisas boas, mas na caminhada, só aqui em Curitiba, né, a gente viu muitos desafios. E quando eu lembrava de um desafio, literalmente eu via ali, foi a mão de Deus que cuidou de mim. Então é isso aí. Então quem confia no Senhor, né, se alguém estiver intentando o mal, porque às vezes o mal está dentro do teu arraial, né? Porque não vai dar tempo, talvez, de falar isso hoje, mas o personagem bíblico que eu vou deixar, quem sabe essa semana a gente fala sobre isso, é o caso do José. Né? O José, que o pai dele era o Jessé e ele tinha outros irmãos. Quando os irmãos dele, né, o José, ele foi ali vendido como escravo por quem? Pela sua própria família. Né? Então, às vezes, certos problemas estão muito pertinho, né? Então, em todo lugar que você vai, aquilo que eu disse esses dias, onde tem gente, né,
tem risco, né? E que se diga de passagem, o senhor quando veio para Curitiba, quer dizer, pisou em terras estranhas, como costuma se dizer, né? Ainda mais Curitiba. Mais Curitiba, né? Que eu sou curitibano, eu sei, aqui para se adaptar, nós mesmos curitibanos já temos algumas dificuldades de adaptação, e vem de fora um pouquinho mais, digamos assim. Mas Deus, nesse período, a gente sabe, o que o senhor já muitas vezes nos falou, quantas pessoas Deus enviou para ajudar o pastor e a pastora, né? A uma situação aqui, outra ali, outra lá. Porque Deus envia, né, pastor? Os anjos dele, que são pessoas, né? Aqui na terra. Não, é boa colocação, é verdade. Então é isso aí. Então a nossa confiança está em Deus, né? Está em Deus. Então você pode estar no, eu não sei onde é o fim do mundo, né? Modo de dizer, né? Mas se você estiver no fim do mundo, mas se Deus estiver com você, lá Ele agirá para te abençoar. Com certeza. Né? Tá certo, gente querida? Essa é uma palavra de fé ao seu coração. Tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou deixar isso aqui para você o seguinte, uma pergunta. Mas como saber, Josuélio, ou prezados ouvintes, como saber quais são os sonhos de Deus? Às vezes você está falando, você tem os seus sonhos, você deve colocá-lo no papel, você deve colocar, mas é simples, de certa forma. Preste atenção. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando o Espírito Santo entra na minha vida, ou entrou na minha vida, está na minha vida, ele entrou na sua vida, então o que acontece? Ele passa a habitar em você. Ou seja, a palavra de Deus que a gente está lendo aqui, a palavra de Deus é o seu prazer. Se você quer testar se os sonhos de Deus de fato entrou dentro de você, o primeiro passo é se entregar ao Senhor Jesus e se entregar à palavra de Deus. É você ter prazer na palavra de Deus. Porque eu não acredito, se a pessoa serve a Deus, se ela tem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas se ela não tem prazer na palavra de Deus, então acho que o sonho de Deus ainda não entrou nessa pessoa. Ela está sonhando só o sonho dela, menos o sonho de Deus. É o manual, né, pastor? É o manual. Manual. É o manual, porque quando a gente compra um bem, compra lá um eletrodoméstico, um carro, alguma coisa, vem um manual, né? Se a gente não seguir o manual ali, o manual está dizendo para fazer assim, assim, assado. A Bíblia é um manual, né? Então, estou comparando um manual de uma situação, de um objeto, digamos assim, de um bem material. Ah, mas poxa, eu não estou sabendo mexer aqui, queima o produto lá. Queima o produto porque eu não soube ler o manual, né? Quer dizer, vamos trazer para a vida, né? A gente acaba se queimando, então, digamos assim. Porque Deus falou ali assim, 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 assado. Não, mas eu fiz assim, assim, assado, do meu jeito. Então, não segui o manual. Então, fui lá, mexi, né? Fiz as coisas que eu bem entendia da minha vida, como que se fosse, né? Comparando ali o objeto, ali o material, que tinha que ter lido a instrução, para ver se funcionava direitinho o produto. Mas não funcionou porque eu não soube lidar com o manual. E Deus já deixou o manual para a gente, né, que é a Bíblia. Tá? E ele recomendou ali, Josué, ó, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, que se você fizer isso, você vai ter sucesso. E Provérbios, mais do que nunca, né, do primeiro ao último capítulo, a gente tem visto, como o senhor disse no começo, né, quantas instruções ele fala ali que são más, que são para o mal, e quantas muito mais são para o bem. Né? Exato. Então, qual que nós vamos optar? O mal ou o bem? Com certeza o bem, né? Ele mostra os dois lados, né? Concluindo para a gente orar, queridos, tem Filipenses 2, verso 13, diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, meu querido e querida, quem está realmente conectado com Deus, alinhado com o Espírito Santo, né? Ouvindo a palavra, lendo Provérbios, com certeza você é mais feliz e você vencerá. Vamos então para o momento da oração e vamos orar inclusive para você, quem sabe perdeu os seus sonhos, perdeu o foco. E quem sabe hoje, nesta manhã, Deus já está falando com você e você vai colocar ordem nesta área aí da sua vida. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse início de semana, essa segunda-feira. Te agradecemos por cada ouvinte que está aí agora sintonizado, seja pela internet, pelo rádio, do carro, em casa, enfim, meu Deus, em qualquer canto desse Brasil, do mundo, que um ouvinte agora sintonizou até pela primeira vez e está sendo alcançado com essa palavra, meu Deus. Ele não sintonizou em vão essa rádio nesse momento. Foi porque o Senhor direcionou esse ouvinte para sintonizar nessa programação. Então nós queremos, meu Deus, que o Senhor avive a fé desse povo, trazendo esperança, meu Deus, trazendo ânimo para aqueles que estão desanimados, está já desgostoso da vida, devido às circunstâncias que estamos vivendo. E a palavra que agora foi acerca de sonhos.
os sonhos que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos direcione, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos qual que é o seu sonho para com as nossas vidas. Qual é o sonho que o Senhor tem para mim? Qual é o sonho que o Senhor tem para ainda, pastor Edson? Qual é o sonho que o Senhor tem para cada ouvinte, Pai, nessa manhã, nessa semana e nesse mês ainda, Pai? E nesse restante até de ano, de final de ano que já estamos se aproximando. Meu Deus, que toda essa circunstância difícil, Pai, que estamos vivendo, que não seja, Pai, que não venha penetrar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, que a gente não venha ficar abalado, abatido com as notícias. Sabemos que a situação é real, é verdadeira, mas aqueles que confiam no Senhor, meu Deus, aqueles que confiam no Senhor, meu Pai, têm esperança, Pai, de dias melhores, de vencer, Pai, essa crise, essa situação, dando direcionamento, Pai, para novos trabalhos, empregos, aquele que, Pai, que está sem direção, às vezes até tem um dinheiro investido, mas não sabe o que fazer nesse momento, se usa, se não usa, se investe ou não, que o Senhor possa alcançar agora esse ouvinte, Pai, nessa manhã. É o que eu te peço, Pai, também pela saúde de muitos, Pai, que nessa manhã estão precisando de uma intervenção, Pai, espiritual na vida, na saúde física e na saúde emocional. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, nós confiamos em Ti, concordamos com a oração feita e continuamos aqui nesta fé, suplicando a Tua misericórdia, suplicando a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos os ouvintes, dos internautas, aqueles que nos ouvem pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, dê paz interior no coração deste homem e desta mulher. Tira, meu Pai, essa ansiedade. Esperamos que esta palavra, que esta reflexão desta manhã possa estar ajudando esta pessoa a ser curada dos seus traumas, das suas frustrações, das suas ansiedades. Cura, Senhor, cura essa ferida, restaura este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa família que precisa de uma restauração, Senhor, na vida espiritual, na vida emocional, física e até mesmo na área profissional, nos negócios. Meu Deus, que o Teu favor, a Tua bondade venha sobre todos, Pai, em nome de Jesus. E queremos apresentar a Ti, ó Pai, levantando este aparelho aos céus, representando todos os pedidos lidos e até pedidos que estão chegando, muitos do Brasil afora, Senhor, que a gente não consegue ler tudo na hora do programa, mas já apresentamos ao Senhor, crendo na vitória, pedindo um milagre da salvação, da libertação, da cura, da restauração. Mas peço uma bênção especial também para aqueles que têm nos ajudado, através da sua oferta, através do seu tijolinho da fé, através da sua contribuição amorosa e voluntária para manter esse projeto, o Senhor, que já tem mais de 15 anos e meio aqui nessa emissora. Abençoa todos que nos ajudaram, têm ajudado e vão ajudar a partir de hoje. Abençoa o seu salário, o seu ganho, a sua renda, o seu negócio. Abençoa os empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, aposentados. Meu Deus, que não falte nada para eles, Pai, mas que eles tenham abundância. E como eu tenho dito nesse mês de julho, quando terminar o mês de julho, que não venha faltar, que não venha empatar, mas venha sobrar, que sobre recursos, que sobre bastante, em nome de Jesus. Abençoa esta água, que após a oração se torne um remédio, Senhor, e vou tomar da minha, e muitos farão o mesmo, e serão abençoados hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que deseja ser um agente de Deus, são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, Quem Impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.